Hoje, a gente vai mergulhar direto nas páginas de um clássico absoluto, a obra monumental de Machado de Assis. Vamos desvendar a mente de um narrador simplesmente único. Ele é famoso por aquele tom profundamente cínico, sabe? Aquela pegada melancólica que nos guia por uma análise super irônica e contundente da sociedade e, claro, da própria natureza humana. E para entender a genialidade de tudo isso, basta olhar como a coisa começa. Esta é a famosa dedicatória da obra. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Genial, não é? Esse trechinho já prepara o terreno para uma narrativa fora da curva, contada inteiramente do além-túmulo. Quer dizer, não existem mais aqueles filtros ou as cortesias sociais da vida. O que sobra é a franqueza total, descarada, de quem literalmente não deve mais nada a ninguém. Seção 1. Um defunto autor. Uma perspectiva póstuma. E aqui a gente percebe uma diferença colossal. Existe o autor defunto, que é simplesmente alguém que escreveu durante a vida e depois faleceu, mas o nosso narrador é um defunto autor. A narrativa assume essa identidade de frente, declarando que a sepultura foi, na verdade, um novo berço para a voz dele. A morte aqui é o que dá aquela liberdade absoluta para contar história misturando melancolia e muita galhofa. É essa imortalidade literal que permite a ele escancarar as hipocrisias da sociedade de um jeito que nenhum vivo ousaria fazer. Só que, apesar de toda essa perspectiva grandiosa da morte, a partida dele do mundo físico foi, digamos, bem medíocre. O registro mostra que Brás Cubas faleceu em agosto de 1869, aos 64 anos. Um homem rico, solteiro e cujo caixão foi acompanhado até o cemitério por meros 11 amigos. Tudo isso debaixo de uma chuva constante e triste. Basicamente, um fim de vida notavelmente comum. Seção 2. O emplasto e o delírio. O emplasto e o hipopótamo. O grande ponto de virada da existência do nosso narrador acaba sendo a sua invenção final, o famigerado emplasto Brás Cubas. A ideia era criar um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco para curar a melancolia da humanidade. Lindo no papel, certo? Ele dizia ser impulsionado por filantropia com um leve desejo por lucro. Mas no fundo, a invenção era pura vaidade. O objetivo real era aquela sede insaciável de ver o próprio nome impresso nos jornais e nas caixinhas do remédio. Era uma busca de glória, totalmente mascarada de caridade. E foi bem no meio do desenvolvimento desse emplasto que uma pneumonia fatal atacou. No leito de morte, sofrendo com os delírios da febre alta, ele passa por umas visões super bizarras. Primeiro ele se transforma em um barbeiro chinês, depois a coisa fica ainda mais surreal e ele vira um volume encadernado da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, e aí vem o auge do absurdo. O narrador é simplesmente arrebatado por um hipopótamo voador em uma jornada alucinante viajando para trás no tempo, muito além da origem dos séculos. O clímax dessa loucura toda é o encontro com uma figura colossal que se apresenta como Natureza ou Pandora, mas esquece aquela imagem de mãe acolhedora e terna. Aqui, ela é descrita de um jeito arrepiante, como uma inimiga impassível. Ela declara abertamente que a sua única lei é o egoísmo e a conservação da vida em termos estritamente biológicos, sendo completamente indiferente ao nosso sofrimento. Lá do alto, Pandora obriga nosso narrador a observar a passagem dos séculos. E a história humana não se desdobra como um progresso glorioso, não. É uma procissão turbulenta, caótica e repetitiva. É um ciclo sem fim, movido pela cobiça, fome, vaidade e por aquela busca desesperada por uma quimera passageira que a gente chama de felicidade. É uma visão muito cínica, mas extremamente poderosa sobre o nosso destino. Seção 3. O menino diabo. A criança diabólica. Mas de onde vem essa visão tão implacável? Bom, as raízes estão lá na infância, que foi marcada por uma perversidade precoce. Ele era conhecido como menino diabo, e as atitudes assustam pela malícia. Ele quebrou a cabeça de uma escrava simplesmente porque ela negou uma colher de doce de coco. Ele montava nas costas do jovem escravo Prudêncio como se o menino fosse um cavalo. Escondia os chapéus das visitas, puxava as perucas das senhoras. E o pior, tudo isso floresceu porque o pai dele não só protegia, mas mimava e até admirava a cada crueldade do filho. Tem uma frase clássica que diz: "O menino é pai do homem". E isso faz todo sentido aqui. Essa crueldade irresponsável, o egoísmo e a total indiferença pelos sentimentos dos outros lá nos primeiros anos não foram só uma fase. Eles construíram a base exata do adulto vaidoso, cínico e superficial que vamos acompanhando ao longo de toda a história.
E essa educação, digamos, questionável, era reforçada pelo próprio clima em casa. A comparação entre os tios dele revela muita coisa. De um lado, o tio João, um cara de língua solta, cheio de anedotas inapropriadas. Do outro, o tio Cônego. Ele parecia austero, puro, mas era fundamentalmente superficial. Ligava 1000 vezes mais para os rituais externos e as aparências da igreja do que para qualquer virtude real. Ou seja, um ambiente familiar focado única e exclusivamente nas fachadas. Para ter uma ideia clara do quão mesquinho o jovem Brás podia ser, tem a história de um grandioso jantar em 1814, comemorando a queda de Napoleão. O menino estava irritado porque as sobremesas estavam demorando a sair por causa dos discursos intermináveis. A vingança dele? Ele viu um convidado respeitável dando um beijo romântico às escondidas em uma moça no jardim. O que ele fez? Gritou e expôs o beijo para a festa inteira ouvir. Uma crueldade totalmente calculada só por causa de um doce atrasado. Seção 4. Marcela, Amor e Ouro, romance transacional. Aí entra em cena Marcela, uma mulher espanhola lindíssima, mas que passava longe daquele estereótipo romântico inocente. A Marcela era espevitada, impaciente, totalmente sem escrúpulos, e o detalhe principal, ela tinha uma paixão profunda por dinheiro, luxo e rapazes ricos. Uma combinação que deixou nosso jovem herdeiro de queixo caído. Essa paixão cega teve uma duração muito exata. Ela consumiu rigorosamente 15 meses da vida dele. Um verdadeiro furacão de jantares, presentes caríssimos e obediência total aos caprichos dela. Pois é, 15 meses que custaram monumentais 11 milhões de réis, os famosos 11 contos de réis. Essa verdadeira montanha de dinheiro gasta em empréstimos e joias acabou drenando a herança da família a ponto de causar a fúria absoluta do pai. O grande resumo dessa experiência inteira, e talvez a frase que melhor cristaliza como essas relações funcionavam, é a constatação fria que ele faz depois. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. É chocante de tão direto, né? Mostra exatamente essa troca objetiva de capital por afeto. Um balanço financeiro exato aplicado àquela juventude inconsequente. Seção 5. Retorno, morte e ambição. A busca cíclica pela glória. Todo esse escândalo e as dívidas gigantescas forçaram uma ruptura pesada. O pai, furioso, despachou o jovem para a Europa. Era um exílio para separá-lo de Marcela. Lá ele conseguiu um diploma universitário super superficial em Coimbra, focado mais na boemia acadêmica do que nos estudos. Mas a realidade bateu à porta. Ele teve que voltar às pressas para o Rio de Janeiro com a notícia trágica de que a mãe estava doente. E aí ele presencia de perto a morte lenta e agonizante dela por um câncer. Um momento que finalmente o coloca frente a frente com aquele abismo humano que é inevitável para todos nós. Com a mãe recém-falecida e o filho ainda meio perdido, o pai não perde tempo e tenta curá-lo dessa inércia. Ele propõe 2 caminhos rumo à glória. Um plano de vida que incluía uma cadeira como deputado na política e um casamento, claro, muito bem arranjado por conveniência, com a filha de uma família influente. O nome dela? Virgília. A essência desse homem adulto fica completamente escancarada nessa decisão. Ele aceita os caminhos da política e do casamento, mas perceba, não tem nada a ver com dever cívico ou amor verdadeiro. Ele embarca nessa unicamente por um medo avassalador de ser esquecido. É o pavor da obscuridade e uma vontade gigante de ter fama e status que guiam as escolhas. E isso nos traz a uma reflexão muito forte para os dias de hoje. Fica a grande pergunta: será que toda essa nossa busca frenética por status social, poder e relacionamentos de conveniência é apenas mais um emplasto? Só mais um projeto imenso de vaidade para tentar, em vão, curar a melancolia incurável da humanidade? É uma perspectiva sombria, com certeza, mas fascinante, que salta lá do século XIX direto para a forma como vivemos hoje. Fica aí o questionamento para a gente pensar.